acompanhando o culto, uma noite especial, Santa Ceia e agora, Palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, Êxodo no capítulo 15, a partir do versículo 22. Que noite abençoada, né? A presença do Paulo fez um filme passar na cabeça de muitos aqui, não foi não, gente? Quem está aí há um tempinho, né? Tem muitos frutos aqui, gente que pegou aula de canto com Paulo, aula de instrumento. Paulo foi uma referência de adoração para muitos de nós aqui. Que bênção, que alegria recebê-lo nessa noite. Você encontrou aí Êxodo 15, 22? Então vamos ler, a minha tradução aqui é NVI. Diz assim a palavra: Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Essa é a razão pela qual o lugar se chama Mara. O povo então começou a se queixar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e esse lhe indicou um pedaço de madeira. Ele o lançou na água e essa se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu estatutos e ordenanças e os pôs à prova, dizendo-lhes: Se vocês derem atenção à voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é justo diante dele, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus estatutos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Amém? Feche os seus olhos aí no seu lugar, curva a sua cabeça, faça uma oração, peça para o Senhor falar com você nessa noite. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite tão especial, onde podemos te cultuar, Senhor, te adorar, e podemos também ouvir a tua voz. Nessa hora, nós queremos calar a voz do nosso eu, do nosso coração, e abrir os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, a tua direção. Que a tua santa palavra, Senhor Deus, alcance os nossos corações nessa noite, renda frutos, que ela venha como uma semente em solo fértil e renda muitos frutos para a tua glória, Senhor. Espírito Santo de Deus, fique à vontade nesse lugar, cumpra o teu querer aqui. Assim nós pedimos e oramos em nome de Jesus. E se você concorda, diz amém. E dá mais um forte aplauso ao Senhor e à sua palavra. Glória a Deus. Bom, nós lemos aqui Êxodo capítulo 15 e vimos esse episódio que se passa quando o povo de Deus, o povo de Israel, havia acabado de atravessar o Mar Vermelho. Eles haviam acabado de viver um sobrenatural de Deus. Deus os havia libertado da escravidão do Egito e eles, de uma forma milagrosa, atravessaram o Mar Vermelho. E agora eles se encontram diante de um deserto, o deserto de Sur. E a palavra diz que eles ali seguindo, sendo liderados por Moisés, seguindo naquele deserto, durante 3 dias não haviam encontrado água. E quando chegou ao 3º dia, eles chegaram em Mara. Mas a palavra diz que eles não puderam beber as águas daquele lugar, porque eram águas amargas, eram águas impróprias para o consumo. E aqui já ficou um spoiler aqui do nosso tema de hoje. Nós vamos falar nessa mensagem a esse respeito, a respeito desse amargo, a respeito da amargura. Esse texto retrata aqui essas águas que o povo de Israel se deparou em meio àquele deserto, as águas que eles encontraram depois de 3 dias sem encontrar água. Essas águas, elas são um reflexo do que estava no coração daquele povo. As águas de Mara eram um reflexo da condição daquele povo, um povo murmurador, um povo que estava amargurado, chateado. Observe que a palavra diz que quando eles chegam em Mara e viram que não dava para beber aquela água, eles questionaram Moisés e falaram: como é que é, Moisés? E agora? O que a gente vai beber?
um povo murmurador, um povo insatisfeito com a condição que estavam, mesmo tendo vivido um milagre da libertação, mesmo tendo a companhia de Deus, o livramento de Deus, aquele povo seguia como um povo amargurado, murmurador. E quando nós pensamos em pessoas que caminham assim, amargas, amarguradas, nós vemos que hoje no mundo nós encontramos muitas pessoas que estão dessa forma. Muitas pessoas que, assim como o povo de Israel, caminha com a presença de Deus, caminha vendo o poder de Deus agindo na sua vida, e mesmo assim, caminha amargurado. Nós estamos diante de um cenário onde vemos tantos assassinatos, homicídios de forma tão cruel. Nós temos visto pessoas amargas, pessoas incitadas pelo ódio, pela amargura, levando-os a tirarem a vida de outras da forma mais brutal possível. Essa semana, se você acompanhou, foi projeção mundial a morte de Charlie Kirk, não foi? Esse homem cristão, esse homem que tinha um discurso conservador, princípios da palavra de Deus, que palestrava nas universidades defendendo as suas ideias. Se você acompanhou, você viu que ele foi brutalmente assassinado por alguém que certamente em seu coração carregava o ódio e a amargura. Vimos também nesses últimos dias o assassinato brutal de Irina Zarutska, uma refugiada ucraniana que foi morta no metrô, lá nos Estados Unidos, também de uma forma abrupta, cruel. Pessoas que cometem homicídios, agressões, pessoas que trazem esse discurso de ódio. Muitas vezes são pessoas que estão com seus corações amargurados. O mundo está cheio de pessoas assim. Mas não precisa a gente só pensar nesses extremos, porque nós também encontramos em muitos lares, muitas famílias que também têm pessoas amarguradas. Pessoas que vivem com a cara fechada, pessoas que você vê e você observa que carregam a amargura na sua vida. Às vezes no dia a dia, né, quando você vai em algum lugar para ser atendido, seja num comércio, às vezes num órgão público, num banco, e às vezes você se depara com pessoas, né, que muitas vezes não te atendem bem, na verdade fazem o contrário, pessoas que estão caminhando amarguradas. E não precisa ir muito longe, às vezes até mesmo na igreja, do nosso lado, nosso irmão, lá na nossa célula, na nossa geração, aquela pessoa que vive amargurada. Então, existem muitos lares mergulhados na amargura. Famílias amargas, brigas constantes, discussões, falta de diálogo, falta de harmonia, falta de paz. Por isso que hoje o Senhor quer falar conosco essa mensagem, para que a gente possa aprender a estar livre da amargura. Esse é o tema da mensagem, livres da amargura. Hoje o Senhor quer nos ensinar, quer nos mostrar, abrir os nossos olhos, o quão mal faz a amargura nas nossas vidas e nos ensinar como sermos livres da amargura. A palavra amargura traz como significado sabor amargo, como as águas que o povo encontrou, o povo de Israel encontrou depois desses 3 dias de sede. Amargura, sabor amargo, também significa angústia, azedume, tristeza, aflição, excesso de sofrimento, rancor, desejo de vingança, mágoas não resolvidas, ressentimento, falta de perdão. Esse é o significado do dicionário a respeito da amargura. E o que a palavra de Deus fala sobre a amargura? Vamos junto comigo em um outro texto, Hebreus 12:15. Hebreus 12:15 diz: tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura ao brotar cause perturbação e contamine a muitos. A palavra de Deus fala sobre raiz de amargura. E como uma pequena raiz que cresce, se torna uma grande árvore, assim pode ser a amargura no nosso coração, na nossa alma, no nosso interior.
A amargura pode surgir no nosso coração e obscurecer os relacionamentos que temos e trazer grandes destruições. Uma raiz de amargura surge quando a gente permite que a decepção se transforme em ressentimento, ou quando a gente alimenta rancores que estão relacionados a mágoas lá do passado. E a amargura traz consigo o ciúme, a dissensão, a desavença, a falta de entendimento. E assim como a raiz de uma planta determina o fruto que aquela planta vai dar, influencia no fruto que aquela planta vai dar, a raiz de amargura que se inicia no coração de alguém também vai gerar frutos ruins na vida dessa pessoa. E esse é o primeiro ponto dessa mensagem. Nós vamos entender quais são os frutos da amargura. Essas consequências ruins que vêm na vida de alguém que se permite deixar que a raiz de amargura brote no seu coração. E então, quantos querem saber? Frutos da amargura. O primeiro que posso citar é que a amargura multiplica as contendas. Nós lemos Hebreus 12:15, quando a palavra nos alerta para que a gente não deixe a raiz de amargura brotar, porque isso causa perturbação e contamina muitos. Muitos de nós não queremos viver uma vida perturbada. Eu acredito que você não quer viver uma vida de perturbação, uma vida de desentendimento, uma vida de contendas. E essa é a consequência, um dos frutos de quem caminha amargurado. Provérbios 10:12 vai nos dizer: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. A contenda destrói a ponte que nós deveríamos atravessar quando se trata de relacionamento. Deus nos fez para nos relacionarmos. E quando eu caminho com a amargura, eu estou derrubando essa ponte. Deus não quer que nós tenhamos muralhas entre nós, mas pontes de relacionamento. E aonde há amargura, essa ponte, ela é destruída. A amargura multiplica contendas. Segundo fruto da amargura é que a amargura acaba com o prazer da comunhão. Um lugar onde temos comunhão é quando assentamos à mesa. Lá na sua casa, no meio, da sua família, você com seus pais, com seus filhos, seu esposo. O momento da refeição deve ser esse momento de comunhão. Mas quando há amargura, o prazer da comunhão é quebrado. Olha o que a palavra diz, Provérbios 15:17. A mídia vai me ajudando aí, porque o nosso tempo está curto. Provérbios 15:17, leia comigo. É melhor ter verduras na refeição, onde há amor, do que um boi engordado com ódio. Provérbios 17:1. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa farta de carnes e brigas. Então entenda, nessa noite, mais um fruto da amargura. Se você caminha amargurado, esse prazer da comunhão se acabará. Onde há amargura não há prazer. Veja que Provérbios diz que é melhor você ter a mais simples refeição e ter paz e harmonia do que ter uma mesa farta, mas uma casa cheia de contenda, de amargura. Mais frutos da amargura. Terceiro, a amargura conduz ao pecado. 1 João 2:9. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Aqueles que caminham com o pecado da amargura, caminham na escuridão e há grandes chances de ser desviado do caminho da luz. A amargura, além de ser um pecado, ainda nos conduz a pecar ainda mais. Quem está entendendo aí, diz amém. A amargura conduz ao pecado. Quarto fruto da amargura é que ela desperta sentimentos assassinos. A amargura desperta sentimentos assassinos. 1 João 3,15. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino permanece a vida eterna. A amargura desperta em nós sentimentos assassinos. Por isso a gente pode pensar nessas pessoas que têm comportamentos
de tanta brutalidade no assassinato, a gente não precisa ir tão longe como esses assassinatos de repercussão mundial, tão próximo de nós, ali no seu bairro, na sua casa, na nossa cidade. Nós vemos pessoas caminhando assim, e o que é a raiz desse assassinato, desse sentimento de rancor que leva a pessoa a assassinar? A amargura. Gênesis 27, 41. Esaú desejou matar o seu irmão Jacó. E olha o que a palavra fala a esse respeito. Gênesis 27, 41. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que o seu pai lhe dera. E disse em seu coração: nos dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, e depois disso eu matarei o meu irmão Jacó. Primeiro brotou o rancor, a amargura no coração de Esaú. Então nasceu o sentimento assassino. Ele desejou matar o seu irmão. E sabe, quando a palavra me fala que quem odeia o irmão é assassino, não está falando de uma morte física somente, né? Não é simplesmente, você não anda matando o seu irmão fisicamente, né? Aqui nós não temos esse histórico de que alguém matou um irmão, estava com raiva do irmão, não fisicamente, mas muitas vezes nós matamos o nosso irmão no nosso coração. Nós matamos o próximo no nosso coração. Por isso, a palavra nos diz a esse respeito, a amargura desperta esse sentimento assassino. A gente começa a matar pessoas no coração. E a gente começa a estimular outras pessoas, influenciar outras pessoas a matarem também essas pessoas no seu coração. Um sentimento assassino. Mateus capítulo 5, versículo 21. Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados: não assassine, quem assassinar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão será sujeito a julgamento. Do mesmo modo, qualquer que disser seu irmão tolo será levado ao tribunal. E qualquer que disser insensato corre o risco de ser lançado no fogo do inferno. Misericórdia. A ira, o ódio, a amargura já é o princípio do homicídio. A ira, a amargura, o rancor já é o princípio do assassinato que muitas vezes nós cometemos no nosso coração. E às vezes não é só o seu irmão, mas às vezes é o seu cônjuge, é a sua esposa, é o seu marido, é o seu filho, são os seus pais. A amargura desperta em nós sentimentos assassinos. Quinto e último fruto da amargura que cito nessa mensagem é que a amargura conduz à morte eterna. Aí você pode expressar misericórdia, porque se eu caminho amargurado, eu estou comprometendo a minha salvação. 1 João 3,15. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino permanece a vida eterna. Se eu me permito caminhar amargurado, eu estou caminhando para esse rumo. A amargura conduz ao ódio que pode te privar a desfrutar da vida eterna. Então cuide da sua salvação. Esses são os frutos da amargura. E hoje, mesmo você estando aqui pensando: mas eu não caminho amargurado com ninguém, magoado com ninguém. Que hoje o Espírito Santo de Deus te leve a sondar o seu coração, para que você observe se realmente não há em seu interior nenhuma raiz de amargura. Esse alerta é do Senhor para nós, para que a gente não permita que raiz de amargura brote no nosso interior. Segundo ponto é como se ver livre da amargura. Como eu me livro da amargura? Como então, já que a amargura é tão destrutiva, traz tantos frutos destrutivos na minha vida, na minha casa, nas pessoas que estão ao meu redor, como ser livre da amargura? Primeiro, identifique a amargura no seu coração. Provérbios 14:10 nos diz: cada coração conhece a própria amargura. Às vezes nós tivemos uma decepção, uma frustração, a mágoa se instalou, e a gente muitas vezes com aquele sentimento, aquela dor daquela mágoa, a gente deixa passar. E passam-se os anos, passa-se o tempo, a gente acha que está resolvido. Mas a palavra nos diz: cada coração conhece a sua própria amargura.
Então, se você quer se ver livre da amargura, a primeira coisa você precisa identificar se no seu coração há amargura. Amargurado com quem? Amargurado com o quê? E amargurado por quê? Hoje você vai pedir para o Senhor, para o Espírito Santo de Deus sondar o seu coração, para que essa verdade venha sobre a sua mente e você possa tomar a melhor decisão aqui, nessa noite, na presença de Deus, para se ver livre de toda amargura. Segundo conselho que podemos receber para sermos livres da amargura é não alimentar a amargura. Não alimente a amargura. Note aqui no texto que lemos, Hebreus 12:15. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brote. A palavra de Deus está comparando a amargura como uma planta que cresce em nós. Se a raiz brotar e você alimentar, e você regar, e você cultivar, vai virar uma grande árvore com frutos altamente destrutivos. Então, se você quer se ver livre da amargura, não alimente a amargura. Não deixe a amargura brotar, seguir adiante. Eu li uma frase, eu não sei o autor, que diz: se uma coisa pequena te irrita, então você é uma pessoa pequena. A gente precisa aprender a lidar com as coisas pequenas. A gente precisa aprender a relevar as pequenas coisas que às vezes nos trazem irritação, desgosto. O problema é que a gente é muito cheio de mimimi, como falam hoje, né? Cheio de coisinha. Alguém pisa no nosso calo e a gente começa a alimentar aquela amargura, aquele sentimento, e aquilo começa a brotar e crescer dentro de nós. Coisas pequenas podem ser relevadas. Aprenda a relevar, não dá tanta importância a pequenas situações. Isso é saudável para você. Você quer se ver livre da amargura? Releve as coisas pequenas. Não alimente a amargura. Terceiro conselho é: não alimente a inveja. Tiago 3,14. Vamos ler do 14 ao 16. Acompanhem comigo. Tiago 3,14. Contudo, uma vez que vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do alto, mas é terrena, humana e demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Não alimente a inveja. Inveja é desprezível. E a inveja é algo que poucas pessoas confessam. Poucas pessoas reconhecem que tem. E é algo tão pequeno e muitas vezes difícil de perceber. Mas é fácil a gente ser atraído por desejos errados. Devido às pressões desse mundo, devido à cobrança do mundo, do que devemos ser, de como devemos nos comportar, do que devemos avançar. Muitas vezes os corações são tomados por desejos errados. Às vezes, nas melhores das intenções, quando somos motivados a avançar, a conquistar, a crescer, e a gente começa a olhar para o lado e ver que o outro cresceu mais, que o outro avançou mais. É muito fácil ser tomado por desejos errados. Se a gente não trabalhar bem, corretamente essas motivações no nosso coração, isso pode nos levar à cobiça. Isso pode nos levar à competitividade, à inveja. E isso é destrutivo. Se você quer se ver livre da amargura, livre-se da inveja. Aprenda a se alegrar com a conquista do outro. Pare de se comparar. Quem está entendendo aí diz amém. Para nos vermos livres da amargura, nós também devemos tomar cuidado com as nossas palavras. Provérbios 16:24. As palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Nós devemos ter cuidado com aquilo que falamos.
Nós devemos aprender a liberarmos palavras agradáveis, palavras que adoçam, assim nós seremos livres de toda amargura e toda contenda e tudo aquilo de ruim nesse sentido que pode querer dominar o ambiente que estamos. Tome cuidado com as suas palavras. Mateus 12:34 nos afirma que a boca fala do que está cheio o coração. Efésios 4:26 diz: quando ficarem irados, não pequem. Não permitem que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Efésios 4:29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Se da sua boca saem palavras torpes, palavras malditas, palavras agressivas, palavras feias, a boca fala do que o coração está cheio. Um coração amargurado é um coração que libera essas palavras. Como é que está o diálogo lá na sua casa? Como é que está o diálogo entre as pessoas que você se relaciona? Se você quer se ver livre da amargura, você precisa aprender a liberar palavras agradáveis. Um coração que está livre da amargura é um coração que está com doçura. E um coração que está com doçura libera palavras agradáveis. E palavras agradáveis, como diz Provérbios 16:24, trazem cura. Às vezes o ambiente onde você está vendo toda essa irritação, esse ódio, essa contenda, é um ambiente onde existem pessoas feridas. Então as palavras que precisam sair da sua boca devem ser palavras doces e agradáveis, porque são essas palavras que vão trazer cura. Provérbios 18:21, a língua tem o poder de vida e morte, quem a ama comerá do seu fruto. As palavras têm poder. Se você quer se ver livre da amargura, tome cuidado como você fala, controle a sua língua. E o controlar a língua hoje não é só a língua da fala, mas é também a língua daquilo que a gente posta. Porque aquilo que a gente posta nas nossas redes sociais é também aquilo que nós estamos falando de forma virtual. Mas é uma forma da gente se expressar. E às vezes o coração amargurado, o coração entristecido, não tem coragem de falar com a língua, mas utiliza os dedos. E se expressa em lugares que não deveria, da forma que não deveria. E isso só alimenta a amargura. Se você quer se ver livre da amargura, cuide do que fala. Não só do que sai da sua boca, mas também do que você tem expressado. A opinião, o que está no seu coração, que você tem expressado também nas suas redes sociais. Quem está entendendo diz amém. Dá um forte aplauso ao Senhor aí, para entender que você está aqui ainda. Mais três conselhos para você que quer se ver livre da amargura. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus todos os dias e todo momento. Salmos 19:9 diz: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. Salmo 19:9. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, todas elas são justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. A palavra de Deus, as ordenanças do Senhor, os ensinamentos do Senhor são doces como o mel. Então, se você quer se livrar de toda a amargura que está querendo contaminar o seu coração, leia a palavra de Deus, tenha contato com a palavra de Deus. Salmo 119:103 diz, o salmista expressa: como são doces ao meu paladar as tuas palavras, mais que o mel à minha boca. A palavra de Deus vai trazer doçura sobre a sua vida. A palavra de Deus vai trazer doçura sobre a sua casa. A palavra de Deus vai trazer doçura sobre os seus relacionamentos. Se você quer se ver livre da amargura, tenha contato diário com a palavra do Senhor, porque ela adoça as nossas vidas, a nossa alma e os nossos ambientes. Amém?
Sexto conselho: obedeça a palavra de Deus e a direção de Deus. Quer se ver livre da amargura? Obedeça a direção que Deus te dá através da palavra. Então não é só ler a palavra e ver essa doçura chegar nas nossas vidas, mas é também colocar em prática aquilo que a gente aprende, colocar em prática a direção que Deus nos entrega. Vamos voltar lá no texto inicial, lá em Êxodo 15. Lemos a partir do 22. O povo de Deus, amargurado, chateado, murmurando, com sede, e não dava para tomar as águas de Mara. E a palavra de Deus diz, depois que eles murmuram, diz qual foi a reação de Moisés. Êxodo 15, 25. Moisés clamou ao Senhor, e esse lhe indicou um pedaço de madeira. Ele o lançou na água, e ela se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhe deu estatutos e ordenanças. O que eu vejo aqui, Moisés ouvindo a direção de Deus. Deus mostrou a ele um pedaço de madeira, algumas traduções falam um arbusto, uma árvore. E esse pedaço de madeira Moisés lança sobre aquelas águas amargas, e a palavra diz que aquelas águas se tornam boas. Deus havia dado uma direção. Moisés clamou ao Senhor, e Deus o fez enxergar qual era a solução, qual era o caminho para se livrar daquelas águas amargas e encontrar doçura. Somente Deus pode transformar o amargo em doce. Somente a presença de Deus, a direção que Deus nos dá, pode transformar o amargo em doce. Assim como foi com Moisés aqui nesse texto, Deus também nos dá a direção na sua palavra, para a gente se livrar daquilo que é amargo. Deus nos direciona a perdoar, a liberar perdão. Quantos textos da palavra de Deus nos ensinam a esse respeito? Cito um, Colossenses 3:13. Quando a palavra de Deus nos ensina que nós devemos suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros. Deixa eu ler junto com vocês aí a versão que está projetada. Colossenses 3:13. Se puder colocar aqui para mim. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Se eu quero me ver livre da amargura, eu preciso seguir a direção que Deus me dá. E a direção que Deus está me dando é o perdão. Deus nos direciona a liberar perdão. Deus nos direciona a buscar o conserto, a reconciliação. Mateus 18:15 diz: ora, se o seu irmão pecar, vai a sós com ele, mostre-lhe o erro, e se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. A palavra me ensina a ir ter com meu irmão, o irmão que eu tive alguma diferença, um irmão que eu pequei contra ele, ele contra mim. A direção de Deus é buscar conserto e reconciliação. E não simplesmente virar a cara, deixar de conversar e vida que segue. Se queremos ser livres de toda amargura nas nossas vidas, nós precisamos ouvir a direção de Deus. E a direção que Deus nos dá é perdoar e buscar a reconciliação. E isso, quando a palavra fala do irmão, não é só o irmão aí, o irmão em Cristo. Seu irmão de célula, de discipulado, seu líder, seus pastores. Mas é também o seu filho, os seus pais, o seu marido, a sua esposa. A palavra nos ensina o caminho para sermos livres da amargura. E nós precisamos, então, obedecer. Oitavo e último conselho que enxergamos na palavra de Deus para nos vermos livres da amargura é ter um relacionamento vivo com Jesus. Ter Jesus na sua vida, ter uma vida de comunhão com Jesus, ter a presença do Espírito Santo de Deus, que é Deus habitando em nós. Como isso? Vamos voltar no texto. Nesse texto, onde as águas de Mara se transformam em águas boas. Note que Deus mostra para Moisés esse pedaço de madeira, esse arbusto, essa árvore. E essa madeira que Moisés lança sobre as águas, e as águas se tornam boas, representa a cruz de Cristo.
representa a presença de Jesus, o sacrifício de Cristo, para que nós possamos ser curados de tudo aquilo, de toda ferida que foi causada em nós pela ofensa. Quando a cruz de Jesus é colocada nessas águas amargas que muitas vezes estão no nosso interior, essas águas se tornam doces. Quantos aqui não experimentaram esse encontro com Jesus? Esse momento em que você tem a cruz de Cristo revelada na sua vida, o sacrifício de Jesus revelado na sua vida. E você viveu a cura da amargura que você carregava há anos por conta de mágoas do seu passado. Quantos já viveram experiências assim, tendo um encontro com Jesus? Mas você pode ter esse encontro com Jesus todos os dias. Porque essas mágoas, elas não são só aquilo que vivemos no passado, mas são coisas que acontecem dia a dia. E dia após dia eu preciso manter um relacionamento com Cristo, porque é Ele que vai tornar todo o amargo doce. É Ele que vai tirar de nós essa amargura que muitas vezes nos consome e nos angustia, que não permite que seguimos adiante, que vamos conquistar, que não permite que caminhemos em paz, em harmonia nos nossos relacionamentos. Só Cristo, só Jesus pode transformar o amargo em doce. É pela cruz de Cristo que essa transformação acontece. Não tem nenhum outro poder que pode mudar a nossa vida, a não ser Cristo crucificado e ressurreto. O sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Por isso hoje o Senhor nos ensina. Na verdade, o Senhor nos alerta a princípio, para que estejamos livres de toda amargura, e nos ensina o caminho para sermos libertos da amargura. Para concluir, no versículo 27, a palavra diz então que o povo de Israel, depois que aquelas águas amargas se tornaram doce, eles foram até Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. E naquele lugar eles acamparam junto às águas. Um povo que estava com sede, um povo que estava amargurado, depois de viver essa experiência com Deus, agora está num lugar de descanso, num lugar onde há a fonte das águas. Um povo que estava sedento, agora é um povo saciado. E é isso que Deus tem para o seu povo, amém? Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar nessa noite. Você está convidado a vir até a frente. Você pode vir, nós vamos adorar e nós vamos orar. Hoje o Senhor está nos fazendo esse chamado para sermos livres da amargura. E talvez você tenha caminhado com um coração assim. Talvez não seja você, seja alguém que você conhece. Você quer orar por essa pessoa nessa noite? Então eu te convido a vir até o altar do Senhor, fazer essa oração. Podem vir, venham todos, porque hoje o Senhor tem cura. O Senhor disse aqui ao povo de Israel nesse texto de Êxodo 15: eu sou Jeová Rafá, o Deus que cura. E a cura do Senhor para a sua vida. Você que talvez estava caminhando amargurado, ou talvez você nem percebeu que a amargura estava querendo se instalar no seu coração. Hoje o Senhor está te fazendo esse alerta, para que você seja totalmente livre, com a presença de Cristo na sua vida. Que você seja totalmente livre dessa raiz de amargura. Não se permita, querido, caminhar assim. Feche os seus olhos, você que já está aqui na frente, você que está aí no fundo não quis vir, feche também seus olhos, curve a tua cabeça e ore. Pede para o Espírito Santo de Deus sondar o seu coração. Senhor, sonda o nosso coração. Senhor, veja se há em nós alguma raiz de amargura, algum sentimento, Senhor, contra alguém, contra o meu próximo, contra o meu familiar, meu marido, minha esposa, meus filhos, meus pais, meu irmão, Senhor, contra os meus líderes. Pai, sonda o meu coração nessa hora. E hoje eu abro mão, faz essa oração ao Senhor. Hoje eu abro mão disso, eu não quero caminhar assim amargurado. Eu quero provar o teu poder, Jeová Rafá. Eu quero provar o teu poder, ó Deus que cura. Eu quero decidir hoje liberar isso que está me fazendo mal. Eu quero decidir hoje abrir o meu coração e permitir que Cristo venha sobre a minha vida. Ore ao Senhor.
Ore ao Senhor, Ele está aqui. Peça para Ele te tocar nessa noite. Adoremos a Ele. Enquanto você faz a sua oração, nós vamos adorar. Adorar, atrair essa presença, porque só na presença dEle. Só na presença dEle. Abri os meus olhos outra vez. Isso, declare, peça isso pro Senhor. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Comece a atrair a presença do Senhor sobre a sua vida. Ó Comece a atrair a presença do Senhor. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Vamos declarar Cristo. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer. Só Cristo pode trazer doçura sobre a Quero sua conhecer a nossos Cristo. corações nessa noite, Senhor. Qual a beleza, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti. Está nesse lugar. Jesus está nesse lugar e Ele está te atraindo para a presença dEle. Ele está te atraindo para você estar mais próximo dEle. Porque quanto mais próximo eu estou de Jesus, quanto mais comunhão eu tenho com Cristo, mais doce minha vida se torna. Menos amarga, menos amarga. Você está no lugar certo, querido, na hora certa. O Senhor conhece o que tem trazido amargura sobre a sua vida, Ele conhece. E Ele traz cura sobre a sua vida. Jeová Rafá, Ele está nesse lugar. Quanto mais perto de Cristo, quanto mais perto de Jesus, quanto mais entregue a Jesus, mais doçura, menos amargura. Hoje, no nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida cura. Eu declaro sobre a sua vida o agir de Jeová Rafá, o agir do Senhor. Mediante o seu posicionamento, reconhecimento, mediante a sua vontade de não mais caminhar assim, amargurado, de não mais querer viver essas consequências que a amargura traz sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus relacionamentos. Hoje o Senhor sonda o seu coração e Ele está te tocando nessa hora. Você que deseja receber desse toque, erga suas mãos. Você que quer receber desse toque, dessa visitação, erga suas mãos e comece a pedir mais do Senhor. E comece a dizer: Jesus, Jesus, eu quero da tua presença na minha vida, eu quero dessa doçura. Livre de toda amargura. Eu te desejo, Jesus. Eu desejo a tua presença em mim. Toca-me nessa noite. Oh, Senhor, A beleza que existe em ti. Declare isso, igreja. Levanta suas mãos. Qual a beleza? Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, declare Cristo. A beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, pela tua palavra e pelo teu poder agindo em nós. Nós cremos, Senhor,
que o Senhor está falando conosco, o Senhor está com teu cuidado, alcançando o nosso coração. O Senhor que conhece, sonda os corações, sabe, meu Deus, como está o interior de cada um que está nesse lugar. E hoje, Senhor, com as nossas decisões de te buscar mais, com a nossa decisão de te obedecer, nós declaramos que seremos livres de toda amargura. Tudo aquilo, Senhor Deus, que muitos carregavam, talvez há um tempo, há anos, coisas que achavam tão pequenas, Senhor, mas que o Senhor mostrou, hoje são deixadas aqui no teu altar. Como aquele que leva a cruz do Calvário, a sua dor, a sua angústia, hoje entregamos ao Senhor, Pai, e recebemos de Ti, e recebemos essa troca, recebemos de Ti, ó Cristo, toda a doçura. Queremos caminhar com doçura. Senhor, transforma-nos. Senhor, transforma o nosso interior, transforma a nossa boca, Senhor, transforma as nossas expressões. Queremos ser livres da amargura e declaramos nessa noite, estamos libertos, Senhor Deus, disso que é tão destrutivo. Estamos libertos hoje, curados por Jeová Rafá. Assim declaramos, em nome de Jesus. E se você toma posse e acredita, diz amém. E dá um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Você sai daqui nessa noite com uma missão de não caminhar mais amargurado. E com uma direção, sabendo que quando há Jesus nas nossas vidas, nós podemos viver em doçura. Amém? Deixa eu orar por você, vamos nos despedir. Senhor, obrigada por essa noite. Um tempo tão especial, tempo de comunhão, adoração, santa ceia e a Tua palavra, Senhor, que nos direciona. Eu te agradeço, te louvo, Pai. Coloco diante do Senhor as nossas vidas, a nossa semana. Que seja uma semana abençoada, uma semana de vitória e uma semana de doçura sobre as nossas vidas, nossa casa e no ambiente que formos, Pai. Assim eu declaro, aplico o sangue de Jesus sobre as nossas vidas e declaro vitória em nome de Jesus. Erga a tua mão direita, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com você hoje para todos sempre. E você diz amém. Dá um forte aplauso ao Senhor. Que Deus te abençoe.